Então, gente, aqui é o exemplo de uma carta ao governante. Eu escolhi a Turquia porque o aluno que vai falar sobre a Turquia não fez o trabalho e disse que nem vai fazer, então provavelmente não vai ter como fazer a carta no dia da prova. Então eu usei a Turquia como exemplo para você fazer uma coisa similar com a carta no dia da prova de história. Então aqui começando a carta com a saudação, né? O pronome correto para a pessoa, para o cargo da pessoa. No caso da Turquia, como é um presidente, eu usei excelentíssimo, ou pode usar vossa excelência também. E aí diz o cargo dele, que é presidente, e o nome dele, e o sobrenome, Recep Erdogan. E faço um elogio à Turquia contando um pouco da história da Turquia. Lembra, o primeiro parágrafo é isso, saudar o governante, ou alguma pessoa próxima ao poder, né? E lembrando, né, tem um pronome certo para cada tipo de, né, um pronome para quem é rei, rainha, príncipe, princesa, né? Dependendo do cargo, tem um pronome certo. Para o papa ou outro líder religioso, tem um pronome certo. E aí eu vou citar um pouco a história da Turquia aqui no primeiro parágrafo, olhem só. A Turquia é um país que surgiu na vitória do Império Bizantino em 1871, se apossou na parte do território, constituído um poderoso reino dos 50 a 150 anos seguintes, e até incorporar com os muçulmanos e criar o Império Otomano, que veio a tomar Constantinopla em 1453, né? Um marco deu fim à Idade Média. O país se tornou uma república em 1923, após a Segunda Guerra Mundial. Ó, 6 linhas para falar da história da Turquia, um pouquinho da história. Então, o parágrafo não pode passar de 6 linhas. Se começar a passar, você muda de parágrafo, mesmo falando do mesmo assunto. Tudo bem? Aqui eu consegui 6 linhas, falar os principais momentos da história da Turquia, porque eu preciso exaltar o país na carta ao governante, né? Então aqui eu exaltei que, né, foi tão importante a questão da tomada da Constantinopla, que terminou a Idade Média e começou a Idade Moderna nesse período. E aí falei da República, que veio ali bem recentemente, né? Há 100 anos atrás. E no segundo parágrafo, o que a gente combinou? Falar uma coisa positiva do país do que você viu no mês de março. Então vocês ficaram o mês de março inteiro analisando o país de vocês, né? Cada um com um país diferente. E quem não fez esse trabalho, deixou para fazer agora em cima da hora, não vai conseguir pegar as notícias, porque vão se perder. Você vai no Google, digita o nome do país, vai em notícias e tem as notícias das últimas horas e dos últimos dias. Para você chegar até o início de março, você não vai conseguir mais. Eu avisei lá em fevereiro que era para não deixar fazer em cima da hora, então quem perdeu não vai conseguir, vai ficar com menos ponto. Então vamos lá. Aí eu elogiei o que eu vi no mês de março na Turquia, que foi a novela que passa aqui no Brasil, Força de Mulher, lá na Record, que tá dando muito ibope, muita gente comentando. Então isso acaba mexendo a economia e explorando a cultura do país. Então é importante essa notícia, positivamente falando, né? Porque mexe com a economia, explora, né, para outros países como funciona a cultura no país e tudo mais. E no segundo parágrafo é uma crítica negativa. E aí eu fui e falei de uma coisa que eu vi em março, porque tem que ser coisa de março, né? Só o primeiro parágrafo que é sobre a história do país. E aí eu fui e critiquei, porque ele mandou prender o prefeito, né, de Istambul, que é uma cidade muito importante da Turquia, não é a capital, tá? A capital é Ankara, muita gente acha que é Istambul, mas não é. E detalhe, Istambul era o antigo Constantinopla, tá? E aí, ele, por ser um possível futuro presidente, né? Então, o Erdogan já mandou prender ele e todo mundo ficou revoltado, né? Tá tendo muito protesto lá nas ruas e tal, devido a essa prisão arbitrária por motivações políticas. E isso afetou até a moeda, que desvalorizou 12%. Então eu coloquei isso, ó, em menos de 6 linhas. Que não pode passar de 6 linhas. Se passar, se não tiver nenhuma coisa positiva, você fala, olha, nesse mês de março não vi nada positivo no seu país. E já cita coisa negativa, tudo num parágrafo só.
Se tiver uma coisa positiva, citando um parágrafo, e a negativa em outro. É sempre bom botar a positiva primeiro, para, né, começar com uma coisa boa. É sempre bom isso, você elogiar antes de criticar negativamente. E no fim, a dica. Então, um parágrafo conta a história, outro parágrafo notícia positiva, outro parágrafo notícia negativa, e no último você dá uma dica para o governante. E aí eu dei. Eu aconselho que ele abdique do poder, porque ele está há 11 anos no poder da Turquia, e uma república não se configura assim tão tempo no poder, né? Então ele manipulou as leis para poder conseguir se reeleger várias vezes. E aí, isso também, a Turquia quer há muito tempo entrar na União Europeia e não consegue. E um dos motivos é esse, né? Porque configura uma ditadura, você tá uma pessoa só tanto tempo no poder. E ainda fazer essas atitudes de prender os inimigos, né? E também dei uma dica aí sobre a questão de explorar outros pontos turísticos, porque lá a religião que prevalece é a religião muçulmana, mas a região lá tem muita cultura a se explorar nas religiões gregas, na religião cristã, então ele podia explorar o turismo religioso além do muçulmano. Foi a dica que eu dei também, além dele abdicar o poder. Desejei melhor para a Turquia, né? E me despedi assinando meu nome. Isso, gente, olha, um texto pequeno. Então, quem estudou, fez o trabalho direitinho, vai poder citar um pouco da história, uma coisa positiva, uma coisa negativa, dar uma dica e se despedir. Fazendo tudo isso direitinho, vai tirar nota máxima na prova.